acha que o Bolsonaro vai acabar preso? E em ele sendo preso, você se sentirá mais seguro? Eu não só acho que Bolsonaro acabará preso, como eu desejo que Bolsonaro acabe preso. Alguma justiça tem que haver para tudo que Bolsonaro perpetrou como presidente e antes como deputado federal. Né? É, essa adulteração de documentos públicos é uma prática da família Bolsonaro. Quando ocorreu o episódio, no dia 17 de abril, que era o golpe contra Dilma, né, travestido de impeachment, disfarçado de impeachment, não vou usar a palavra travestido para não estigmatizar as pessoas travestis, quando aconteceu o golpe disfarçado de impeachment, naquela noite, que Bolsonaro me insultou e dedicou, antes de me insultar, ele dedicou o voto dele a um torturador, ao torturador da presidenta Dilma. Naquela noite, eu fui tomado de uma indignação e de. Né, era gota d'água para mim. Foram 8 anos que eu estava sob o assédio, é, o assédio permanente daquele sujeito na Câmara, sendo ofendido nas comissões. Você sabe disso, Thales, que você cobria a Câmara e você pode confirmar aqui que eu não estou mentindo. Então, Confirmo, eu naquela vi. noite foi a gota d'água e eu cuspi na cara de Bolsonaro. Aliás, não me arrependo de jeito nenhum de ter feito isso, porque foi, para mim, o único gesto de dignidade naquela noite, foi esse. E então, o que aconteceu? O filho de Bolsonaro pegou as câmeras, pegou as imagens do plenário da Câmara. Essas imagens são documentos públicos, são geradas como documentos públicos, como documentos das sessões, como atas audiovisuais das sessões. Eles pegaram essas imagens e adulteraram criminosamente, de modo a sugerir que eu havia planejado o cuspe e não de que eu tinha reagido a um insulto de Bolsonaro. E me levou ao Conselho de Ética com base nessas imagens adulteradas. E o Conselho de Ética, não só o Conselho de Ética, como a Corregedoria, aceitaram a fraude. Porque, naquele momento, o corregedor e o presidente do Conselho de Ética eram ambos golpistas, ambos queriam tirar a Dilma do poder e, naquele momento, aceitaram uma fraude, um documento fraudado, para me colocar no Conselho de Ética. Eu consegui provar que o documento era fraudado porque eu pedi uma perícia à Polícia Civil do DF. E a Polícia Civil do DF comprovou a fraude na sequência de imagens. Ou seja, fraudar documentos é algo que a família Bolsonaro faz. Então, ele fez agora. E esse crime de fraudar os cartões de vacina, né, digamos, é o crime menor por meio do qual o ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal está tentando chegar a ele, porque, na verdade, ele fraudou, a gente não pode esquecer que ele fraudou esses documentos para conseguir entrar nos Estados Unidos e está fora do Brasil quando acontecesse a tentativa de golpe no 8 de janeiro. É importante lembrar que fraudar cartões de vacina, como bem lembrou o ministro Flávio Dino, é um ato de corrupção à saúde pública, né? E isso é muito grave, porque a postura anti-vacina dele já era gravíssima, já colocava em risco muitas pessoas. O comportamento dele anti-vacina levou à morte muita gente que acreditava nele, que não tomou a vacina e que se infectou de Covid e morreu. Ou seja, ele tem que ser responsabilizado por essas mortes. 570 crianças e Yanomamis morreram por causa da gestão do governo Bolsonaro, né? Então, sim, mais que achar que Bolsonaro vai para a cadeia, eu espero que Bolsonaro vá para a cadeia. E quando Bolsonaro for para a cadeia, sim, eu e muito mais gente vamos nos sentir livres. Você, Porque a gente desbaratar um pouco essa seita que se organizou em torno dele. Agora, como é que você Jean, se sentiu você ontem, lembrou aí Jean? Ontem, do. o Chico, você só queria saber o sentimento dele ontem, porque o que ele está falando, né, em relação à prisão e o desejo da prisão que ele tem de Bolsonaro. Ontem, a Polícia Federal acordar Bolsonaro, bater na porta dele, de certa maneira foi celebrada por muitas das pessoas que querem isso, como Jean. Você celebrou ontem, Jean? Como é que você se sentiu? Qual Eu, foi a eu, sensação que você teve ontem? Ontem eu tive a sensação de que a justiça começava a acontecer. Assim, eu não celebrei no Twitter, eu não escrevi grande dia, porque eu só vou escrever grande dia, como ele fez no dia em que eu saí do Brasil, né, no dia em que foi anunciado que eu estava exilado, né, que me exilei por causa das violências. Ele, no Twitter dele, escreveu grande dia.
Eu não escrevi, porque o grande dia eu só vou escrever quando ele for para a prisão. Quando ele e o filho dele, o Carlos Bolsonaro, que é um dos artífices dessa máquina de assassinar reputações e propagar mentiras, for para a cadeia. Nesse dia eu vou escrever. Mas eu fiquei contente e eu voltei a acreditar nas instituições do meu país. Né? Saber que a Polícia Federal conduziu essa investigação, está conduzindo, me deu uma alegria de que a Polícia Federal está voltando a ser republicana, né? E isso me deixou contente. E ademais disso, né? Desculpa, eu estou incorporando algumas expressões. Além disso, tem uma satisfação pessoal minha, porque o Bolsonaro ele me transformou num opositor dele sem que eu quisesse, né? Sem que eu tivesse escolhido isso. Ele, na verdade, criou uma oposição entre mim e ele durante o período que eu estive na Câmara, que não era um desejo meu, porque eu não acho que esse sujeito esteja num nível para eu debater, esteja no nível para ser meu contraponto. Ele é asqueroso, ele é um escroque, ele é mentiroso, ele é mafioso, ele não sabe articular uma frase, uma oração subordinada, ele não tem repertório, ele nunca chegou perto de um livro, ou seja, não era um sujeito nunca para discutir comigo, mas ele forçava essa barra porque ele contou com homofobia para isso, né? Ô, Ele Jean, contava com homofobia, inclusive da imprensa, para isso. ô, Jean,